Graça e paz a todos. Em virtude dessa pandemia global e seguindo a orientação do Ministério da Saúde, não estamos realizando cultos presenciais na igreja. E com isso estamos dando início ao primeiro de uma série de vídeos que estaremos divulgando nos horários de cultos normais. Estamos vivendo um período conturbado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque essa pandemia, esse coronavírus, veio para abalar a estrutura mundial. A igreja, na realidade, ela está sendo impactada porque a igreja estava dormindo, estava adormecida. A palavra de Deus diz que desperta tu que dorme. Muitos estavam brincando de ser crente, muitos estavam brincando de cultuar a Deus, e na realidade não era algo sincero, não era algo espontâneo, porque nós vemos pessoas entrarem na igreja e já têm os seus lugares marcados, já têm os seus grupinhos marcados, e se tornou quase que um ritual. As pessoas têm cumprido verdadeiros rituais dentro dos templos, porque na realidade é um templo. O nosso ministério, que é o Ministério Novo Tempo de Deus, é uma instituição religiosa, porque a igreja mesmo somos nós. Nós somos a igreja, vocês são a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor tem ido cultuar a Deus nos templos, mas seguindo um verdadeiro ritual. O Senhor, quando ele chama a atenção da igreja a respeito dos cultos, das orações repetitivas. E o que tem se visto hoje dentro dos templos é isso, cultos repetitivos, não tem aquela verdadeira adoração. O Senhor, quando ele fala, estou à procura dos verdadeiros adoradores, ele não disse, eu estou à procura da verdadeira adoração, e sim dos verdadeiros adoradores, aquele que me adora em espírito e em verdade. E isso está faltando dentro das igrejas, dos templos, das instituições. Então, temos que verdadeiramente nos reencontrar com Deus. Muitos dentro da igreja estão precisando se reencontrar com Deus, voltar atrás, ver aonde pegou o atalho, saiu do caminho e voltar e se converter novamente o Senhor. A igreja está precisando se converter. O Senhor vai vir buscar uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro, mas a noiva não está mais querendo ser noiva. A noiva, ela parece que está querendo somente uma relação superficial com nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não tem esse tipo de relacionamento. Ele quer um compromisso sério com a igreja dele, com a noiva dele. Então, que possamos verdadeiramente refletir, porque o que está acontecendo é para nos confrontar. Isso aí veio para atingir principalmente aqueles que são da fé. Então, que possamos despertar. E desperta a igreja, desperta para esses dias maus, para essa pandemia, porque isso aí é só para despertar a igreja. A igreja, ela precisa estar, já que estamos numa quarentena dentro de casa, que possamos nos reunir com os familiares, pai, com mãe, filhos, e cultuar a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus em espírito e em verdade, porque só assim o Senhor vai ouvir do céu e vai sarar a nossa terra, sarar nossas feridas, nos livrar dessa circunstância, dessa situação que estamos atravessando. Desperta, igreja. Em nome de Jesus, desperta, tu que dormes, em nome de Jesus. Dando início agora na ministração da palavra de Deus, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Versículo 1. Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão de que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola os que entravam. 3, versículo 3. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Versículo 5. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro,
Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 7. E tomando-o pela tua mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Bem, nós lemos um texto na Palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que ele é rico em detalhes. Nós temos aí uma comunhão, nós temos aí ousadia, nós temos milagres, nós temos exercício da fé, da autoridade. Ele é rico em detalhes. E isso só mostra e prova o quanto a igreja de hoje, nosso ministério, quando eu digo ministério, a igreja no modo geral, ela está adormecida. Pedro e João, eles eram dois homens totalmente opostos um do outro. Pedro, prático, João, voltado para o amor, mas era um amigo íntimo. Todos os milagres de Jesus Cristo, eles praticamente participaram junto. Os milagres, os acontecimentos que Jesus sempre se isolou e tinha que levar alguém, eles estavam juntos. Então eles eram amigos quase que inseparáveis, e a prova disso é que eles estavam juntos nesse momento. E eles estavam subindo a hora nona para orar, para adorar a Deus. E essa hora nona é justamente às 3 da tarde. É o horário que Jesus Cristo foi crucificado, o horário que Jesus foi morto. E a oração que eles foram, o horário que eles foram para adorar a Deus, buscar a face de Deus, adorar a Deus. Só que ao chegarem lá, já se depararam com um problema. Um paralítico, de nascença, estava ali sentado, pedindo esmola, muito tempo ali. Quantas pessoas passaram por aquele homem, quantos doutores da lei, quantos cristãos, quantos servos de Deus, quantos conhecedores da palavra passaram por ali e nada fizeram, ou melhor, o que fizeram foi somente dar uma esmola, uma moeda, achando que fizeram um grande feito. E entraram, às vezes, cabeça erguida, achando que foram bem-sucedidos, que Deus se agradou e que aquilo. Mas, na realidade, não era isso que Deus queria. Deus queria que a igreja despertasse. Aquele homem estava na porta porque a lei não permitia que ele entrasse, porque ele era coxo, ele era paralítico, ele era defeituoso, e com isso ele não podia, pela lei, entrar na casa de Deus. E hoje o que nós vemos é o seguinte: não é proibido ninguém entrar. Pelo contrário, as pessoas procuram até entrar dentro da igreja. O grande problema é que hoje temos muitos coxos espirituais dentro da igreja, muitos cegos espirituais, muitos surdos espirituais, pessoas que ouvem, mas não querem escutar, as pessoas que veem, mas não querem enxergar, porque só querem enxergar o que massageia o seu ego, só querem ouvir o que massageia o seu ego. Quando vem uma palavra de confronto, quando vem uma palavra da verdade, aonde diz que você tem que se transformar, você tem que largar o pecado, que você tem que se converter para que Deus venha fazer uma grande obra na sua vida, para que o milagre aconteça, as pessoas não querem ouvir isso, não querem ouvir a verdade. A igreja desse século não está querendo ouvir da verdade. Querem ser enganadas, querem uma palavra de prosperidade, querem uma palavra de bênção, mas não querem uma palavra de arrependimento. Eu costumo dizer lá no nosso ministério que 3 caminhos têm que ser seguidos para alcançar a salvação, e o alvo de toda a igreja é alcançar a salvação. Só que para você chegar à salvação, você tem que alcançar o evangelho da cruz. Tem que chegar até a cruz. E se você só chega até a cruz com o evangelho do arrependimento, aí você vê o que traz o evangelho do arrependimento. O arrependimento traz renúncia, traz santificação, traz arrependimento mesmo, propriamente dito. Então, o evangelho do arrependimento, você tem que renunciar, você tem que
estar disposto, você tem que estar compromissado, você tem que estar com a vida santificada, para você alcançar o Evangelho da Cruz. Aí você, alcançando o Evangelho da Cruz, você vai alcançar o Evangelho do amor, da longanimidade, da benignidade. Aí você, alcançando esse Evangelho da Cruz, aí você obtém a salvação. Mas quem é que quer se arrepender? Quem quer renunciar? O próprio Senhor ele fala, aquele que não renunciar a si mesmo, esse não pode me seguir, esse não pode ser o meu servo. Aquele que não aborrecer ao pai, a mãe, a esposa, filhos, até a si mesmo, esse não pode ser o meu discípulo. Então, o que a igreja tem feito hoje? Paulo e João estavam subindo. E um homem parou eles na entrada pedindo esmola. Pedindo uma moeda, pedindo algo, porque era a função dele. Ele estava acostumado a fazer isso. Ele estava acostumado a pedir e todos darem. Ou outros passavam e fingiam que até ele não via. E a igreja hoje, o que tem feito para essas pessoas que estão enfermas, o que tem feito para essas pessoas que estão cativas? Nada. Porque quando a palavra de Deus diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, muitos têm confundido isso, achando que é somente ficar dentro de um templo, de uma instituição, orando, cultuando a Deus, que o inferno não vai te atingir ali. E a palavra não quer dizer isso. A palavra está dizendo que nós temos que sair na rua, resgatar aqueles que estão cativos, meter o pé mesmo na porta do inferno e tirar as almas cativas de lá. O alvo tem que ser esvaziar o inferno e lotar o céu. Mas quem é que está disposto a fazer isso? Quem é que tem se disponibilizado a fazer isso? Cadê aquele, quando o Senhor grita, a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Cadê aquele que se levanta e diz, eis-me aqui, envia-me a mim? Ninguém quer mais isso. Ninguém quer mais isso, porque todos estão atrás de um evangelho da prosperidade. O evangelho da bênção. Interessante que quando Salomão termina de construir o templo, quando o Senhor aparece o Senhor fala o seguinte, se eu cerrar o céu, se eu enviar os gafanhotos, se eu lançar a peste ou a praga sobre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Ele diz buscar a minha face. Ele não diz buscar as minhas mãos. Porque as pessoas querem só buscar as mãos do Senhor, da onde vem a bênção. Porque a palavra de Deus também não diz que meus ouvidos não estão agravados para que não possa te ouvir, nem as minhas mãos encolhidas para que não possa te abençoar. O povo só tem buscado as mãos. Só busca a Deus pelo que ele pode, não pelo que ele é. E ele diz, buscar a minha face. Então, para você buscar a face do Senhor, você tem que se prostrar, tem que orar, tem que se humilhar e tem que olhar se a face. Mas cadê? A igreja tem tido coragem para fazer isso. Tanto pecado, tanta máscara, tanta mentira, tanta fofoca. Isso tem destruído a noiva do Senhor. Paulo e João estavam lá. E ele pede uma esmola. Aí Pedro, quando olha para aquele homem, fala para ele, olha para mim, olha que autoridade. Olha para mim. Não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. É interessante isso. O que eu tenho, o que ele tinha? A presença do Espírito Santo. Ele andou lado a lado com Jesus. Paulo era prático, João era amor. Mas os dois juntos se completavam. As pessoas hoje não querem ter comunhão uma com o outro. Eu não falo com ela, eu não falo com ele, eu não tenho... O meu espírito não testifica com o espírito dela. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Será que a igreja da atualidade, ela pode olhar para um coxo, para um cego e dizer, olha para mim, o que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que você tem para oferecer àqueles que estão necessitados?
O que a igreja, a noiva do Senhor hoje tem para oferecer para aqueles que estão cativos? Eu não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Está na hora da igreja verdadeiramente despertar. Está na hora da igreja verdadeiramente se santificar. Está na hora da igreja ter um genuíno encontro com Cristo. Parar de brincar. O que tem acontecido é o seguinte. As pessoas têm ido para a igreja como se estivessem indo para bater cartão. Quando chega mais ou menos na porta da igreja, muitos têm colocado uma capa, uma roupagem de crente santo. E na igreja é uma coisa. Mas quando saem, parece que tiram essa roupa e não tem amor ao próximo. E quem não ama o próximo não ama a Deus. Não adianta você dizer que ama a Deus se você não ama o próximo. E você não tem se compadecer com a situação daquele que está do teu lado, do vizinho, um parente. Quantos aí tem vizinho passando lutas, provas, e você não está nem aí? Estamos vivendo agora um momento difícil de coronavírus. E tu vê como é que o povo tem andado, se transformou num povo tão egoísta que as pessoas estão quase que se brigando já nos mercados, tentando salvar o seu, tipo, farinha pouca, meu perão primeiro. É isso que a igreja tem vivido. As pessoas, quando você fala de levantar alimento ou levar alimento para estar preparando cesta básica para aqueles que estão necessitados, poucos levam. Não tem coragem de tirar da sua própria despensa 1 quilo de alimento para abençoar aquele que está necessitado, passando fome. A igreja não está se compadecendo, não está se sensibilizando, porque ela está adormecida. Tem sido ministrado muitas palavras para massagear o ego. A palavra de confronto não tem sido ministrada. Quando o Senhor fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está na hora de você se olhar no espelho e ver o que você está enxergando, porque você deveria enxergar a imagem e semelhança de Cristo. Mas muitos não estão conseguindo mais enxergar isso. Muitos deixaram de ser imagem e semelhança de Cristo pelo seu bel prazer, pela circunstância, e tem culpado o governo, tem culpado a Deus, tem culpado a tantas pessoas, os pastores, e na realidade ela não consegue se autoexaminar e ver que o único culpado é ela. Se ela não é abençoada, a culpa é do pastor, a culpa é de Deus que me abandonou, a culpa é do sistema, a culpa é da política, a culpa é do país, e você não é capaz de apontar para si mesmo e dizer, culpado sou eu. Culpado sou eu que não tenho compromisso sério com Deus, culpado sou eu que não vivo uma vida de renúncia, não abro mão daquilo que me faz pecar, não me afasto daquilo que me afasta de Deus, tem vivido vida dupla. A igreja, a noiva do Senhor, infelizmente, tem vivido uma vida dupla. Está na hora de nós verdadeiramente despertarmos, porque Jesus está voltando, igreja. Jesus está à porta. E ele vai vir e vai levar uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele não vai levar ninguém com a roupa manchada de sangue. E quando Pedro olha para aquele homem e diz, olha para mim. Olha para mim. Imagina aquele homem olhando para Pedro, nos olhos de Pedro. De repente passou na mente dele que ele ia receber uma boa esmola. Na realidade, ele não recebeu esmola. Ele recebeu o que poderia vir de melhor de Deus. De melhor. E a noiva de Cristo está se conformando com a esmola. Mas aí, Deus tem o melhor. Deus não quer te dar esmola. Deus quer te dar o melhor. Basta você verdadeiramente se arrepender. O evangelho do arrependimento. Para você alcançar o evangelho da cruz e verdadeiramente chegar à salvação.
Aquele homem, quando olha para Pedro, Pedro fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Aquele homem se levantou. Há mais de 40 anos naquela situação. Imagina, devia estar com os pés atrofiados. Mas quando o Senhor entra, o milagre é perfeito, o milagre acontece. E Ele quer realizar o milagre na tua vida hoje. Ele quer realizar o milagre na tua família. Aproveita esse momento de quarentena. Aproveita esse momento que você está em inclusão dentro da sua casa, com a sua família. Faça, resgate os cultos familiares. Adore a Deus, ponha um louvor, cultue a Deus. Adore a Deus em espírito e em verdade. Ensina os teus filhos a adorar e a buscar a Deus. Ore, lê a palavra, busque a presença de Deus, porque Ele quer ser buscado por ti. Que você possa entender que o Evangelho da cruz está procurando você, o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. Aqueles que possam verdadeiramente olhar para o enfermo e declarar, ser curado em nome de Jesus e o milagre acontecer. Ousadia, fé. Você possa crer nisso. Aquele homem, ele começou a entrar no templo, entrou no templo de Deus, saltando nos pés. Olha, detalhe, ele não foi pulando, ele foi saltando. Eu fui pesquisar a diferença entre pular e saltar. A pessoa, quando dá um pulo, ela se apoia principalmente nos joelhos para dar um pulo. A pessoa, quando salta, ela apoia nos pés para saltar. Aquele homem, ele tinha um problema sério nos pés. E, no entanto, ele começou a saltar. Imagina aquele homem entrando e saltando dentro da casa de Deus. Deve ter chamado a atenção de todo mundo. Todo mundo que passou e deixou uma moeda, uma esmola, ou até mesmo não deixou nada, fingiu que não viu. Quantos cultos, quantos dias, de repente, semanas, meses, esse homem se colocava àquela porta e ninguém sequer fez uma oração, nada. E havia um contraste muito grande. Aquele homem era pobre, mendigo, miserável. E estava sentado numa porta que era formosa. 20 metros de altura, não sei quantos metros de largura, e banhada a ouro. Uma riqueza só. E, no entanto, ele era pobre. Olha o contraste. E não podia entrar na casa de Deus. E hoje nós temos liberdade de entrar na casa de Deus, nos esvaziarmos completamente de nós mesmos e adorarmos a Deus. Entrarmos na casa de Deus e sermos completamente transparentes, sinceros diante de Deus. Não com máscara, não com uma falsa adoração, não. Crente, até o diabo é. Crente, até o diabo é. Mas você precisa deixar de ser crente e se tornar um servo de Deus. Porque o Senhor quer te usar para fazer milagre. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Que você possa meditar nessa palavra. Que você possa guardá-la na tábua do teu coração. Porque Deus quer te usar. Nesse momento que nós estamos vivendo, Deus quer levantar homens e mulheres com autoridade, com ousadia, com fé, para propagar o Evangelho, para curar os enfermos, para libertar os cativos, porque a igreja precisa despertar. A igreja precisa despertar. E você tem que ter plena consciência que a igreja é você. A igreja somos nós. Nós precisamos despertar. Desperta, igreja. Desperta, porque Jesus está voltando.
em nome de Jesus. Gostaria de fazer uma oração contigo, com a sua família, e que você possa verdadeiramente ter a plena convicção de que Deus está no controle de tudo. Nada. A palavra dele diz que uma folha de uma árvore não cai sem a permissão dele. Imagina uma folha sequíssima num galho, mas ela só pode cair se Deus falar cai. Então nada acontece sem a permissão de Deus. E se isso está acontecendo, porque Deus está permitindo. E por que Ele está permitindo? Para despertar a igreja desse século. Porque Ele está voltando. Feche teus olhos, curva a tua fonte. Em nome de Jesus. Deus maravilhoso e eterno. Deus poderoso e fiel. Estamos aqui para te adorar, te louvar, engrandecer o teu nome. Porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória, todo louvor. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és um princípio e fim. Nada acontece se não for por ti. Por isso, Pai, entramos agora diante de ti. Primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nossas deficiências, nossas coisas, nossas omissões. Perdoe, Pai, por não sermos a noiva que deveríamos ser. A vida desse que está ouvindo e vendo o vídeo. Que o Senhor possa alcançá-lo agora. Seus sonhos, seus projetos, a família. Que o Senhor possa restaurar famílias, possa restaurar relacionamentos, possa avivar a chama do primeiro amor em cada coração, que eles possam resgatar o culto em adoração a Ti, que eles possam se tornar os verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e verdade. Cura aquele que está enfermo, Pai. Salva aquele que está perdido, liberta o que está cativo, faça o milagre acontecer na vida do teu filho, da tua filha. Ah, Deus, resgata a tua noiva, a tua igreja, Pai. Que o Senhor venha despertá-la, que o Senhor venha verdadeiramente fazer uma obra, Pai, de estrutura, de cura, de libertação, de despertamento, uma obra onde eles possam ver que a tua boa mão está a favor dele, porque o Senhor não abandona os seus. Pai, eu te apresento cada vida. Te apresento a tua igreja, ministérios, igrejas que estão aí como a nossa, de portas fechadas devido a essa pandemia, que o Senhor possa sustentá-lo para quando eles voltarem, Pai, todos voltarem verdadeiramente renovados, avivados, com a visão em Ti, com a visão na cruz, Pai. Que possamos verdadeiramente trabalhar em cima do ministério, do evangelho de arrependimento e que possamos buscar, alcançar o evangelho da cruz para que possamos ser salvos. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Pai, o teu povo, Pai, as tuas ovelhas. É essa oração que eu te faço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.